tudo bem com vocês? Então, estamos aqui, né, na nossa primeira aula EAD. O assunto que nós vamos trabalhar hoje é as primeiras civilizações. Esse assunto já havia sido trabalhado, parte dele, dentro de sala de aula, mas a outra parte não deu tempo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou revisar parte do conteúdo que já havia sido dado e vou dar sequência no conteúdo que precisava para terminar esse capítulo. Belezinha? Vamos nessa? As primeiras civilizações que surgem, elas ficam localizadas no Oriente Próximo. O Oriente Próximo, hoje, corresponde a alguns territórios, como Israel, Líbano, parte da Síria, Irã, Iraque e também no norte da África, o Egito. Todas essas civilizações vão ser teocráticas, teo, Deus, cracia, governo. Então, aquela pessoa que comanda essa civilização, ela é um representante dos deuses ou até mesmo o próprio Deus encarnado. Para além disso, são sociedades do regadio. Isso significa que são sociedades que dependem dos rios, elas se constituem ao longo dos rios. E de que rios a gente está falando? Do Nilo, do Eufrates e do Tigre, que formam o que a gente chama de crescente fértil. Nesse primeiro momento, a gente vai estudar duas civilizações. A civilização mesopotâmica, que está dividida em vários povos, e a civilização egípcia. Vamos ver um pouquinho de cada uma. Meio. Potâmica, rios. Então, uma civilização que vai se constituir entre dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Bom, essa civilização corresponde atualmente ao território do Iraque. Na antiguidade, ela ia desde o Egito até a Pérsia. Essa civilização ela é composta por diversos povos: sumérios, acadianos, babilônicos, caldeus, assírios. E agora nós vamos ver a característica geral desse povo todo, para depois a gente pegar pedacinhos que são específicos de cada um, ok? Inicialmente, os mesopotâmicos, eles eram nômades, né? Então, eles caçavam, pescavam, coletavam. Mas depois do processo de sedentarização, eles começaram a domesticar animais e fazer o plantio. Da criação de animais, a gente tem bois, cabras, ovelhas. E do plantio, a gente vai ter cereais, legumes e o linho. A estrutura social dos povos da Mesopotâmia é estamental. Em forma de pirâmide, no topo, a gente tem o governante, em seguida os nobres, sacerdotes, comerciantes, camponeses e escravos. Os povos mesopotâmicos, eles eram politeístas. Poli, muitos. Teísmo, crença. Então, crença em vários deuses. E a arte e as ciências, elas foram bastante influenciadas pela religião. Os sumérios eram povos da Mesopotâmia. Eles se organizaram em cidades e estados, tendo assim a sua autonomia política, econômica e religiosa. As principais cidades e estados eram Ur, Uruk, Nippur, Lagash e Eridu. Nessas cidades quem governava era o Patesi, que representava o deus local e por isso ele era o chefe político, religioso e militar. E mais tarde passou a ser chamado de rei. Os sumérios eles ganham destaque em duas vertentes. Na arquitetura, através dos zigurates, que são pirâmides truncadas que serviam como centro administrativo e econômico, e também com a escrita cuneiforme, que é o primeiro sistema de escrita criado ao longo da história. Os acadianos são um povo mesopotâmico provenientes do deserto da Arábia. Eles são povos com herança semita, e eles acabaram invadindo a Suméria e unificando os reinos. Mais tarde foram dominados pelos amoritas. Os amoritas eles também são conhecidos como babilônicos. O principal governante deles, desse primeiro império babilônico, foi Hammurabi. Hammurabi criou o Código de Hammurabi, que é a junção de várias leis escritas da antiguidade. A máxima das leis é a pena do talião, olho por olho, dente por dente. O que vale a pena a gente lembrar é que o código
ele fazia distinção das classes sociais e por isso o tratamento também era diferenciado. Os assírios, outro povo da Mesopotâmia, também se organizaram em cidades e estados, sendo a principal delas Assur. Eles são conhecidos pelo seu poderio bélico, porque eles tinham armas de ferro, carros de guerra e utilizavam até cavalo para fazer dominação de outros povos. A Assurbanipal, que foi um dos governantes, deixou o maior legado cultural dos assírios, que é a Biblioteca de Nínive, com 22 mil tabletes de argila, nas quais continham grande parte da literatura mesopotâmia e conhecimentos da astronomia. Os caldeus, um dos povos do sul da Mesopotâmia, reascenderam o Império Babilônico. Então, eles deram início ao Segundo Império Babilônico, no qual o principal governante foi Nabucodonosor II. Ele deixa 2 legados: a Torre de Babel, ou a tentativa da construção dessa torre, e os Jardins Suspensos da Babilônia, que foi classificado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. É também nesse período que a gente tem um dos episódios mais tristes da história hebraica, que é o cativeiro da Babilônia, quando os caldeus conseguiram dominar parte da Síria e do reino de Judá. A nossa revisão sobre as civilizações mesopotâmicas acaba por aqui, mas não perca a próxima videoaula sobre os povos egípcios que fazem parte das civilizações do Oriente Próximo. Tchau!